Olá! Então, hoje nós vamos falar novamente de astrologia psicológica com o lado espiritual da coisa, para lembrar que o tentador em nossa vida está por todos os lados. Jesus, quando falou do Pai Nosso, falou para nos afastar dos tentadores, reforçando a ideia. Jesus foi atacado, a Bíblia chama de Satanás, mas na verdade no início o nome que era dado era o tentador. O tentador encontrou ele no deserto e fez todas aquelas tentações para cima dele, ao qual ele respondeu: eu não devo atentar ao Senhor teu Deus. Então o tentador foi criado por Deus para nos tentar. No Jardim do Éden tem lá a cobra, que é outro tentador. O tentador está espalhado por tudo quanto é lado, principalmente no Pai Nosso, que é o que todo dia, bem ou mal, quem reza tem ele na boca, para lembrar que ele está à nossa volta, para nos pôr à prova. Nós estamos vivendo na Terra, terceira dimensão, cumprindo um karma que, obviamente, seremos espetados pela tentação e pelos tentadores. Porque a vida não acaba quando a morte chega, a gente leva os erros, as culpas, os enganos para pós-morte e acaba quem fez besteira indo para o umbral mais tempo que fosse necessário, se em vida tivesse prestado atenção nos tentadores. Então vamos lá, o tentador nos atinge por dois lados, mas na verdade é sempre por culpa do ego. Então vamos lá, o tentador das religiões, que indo de encontro ao que Jesus falou que não precisava de igreja para saber de religião, porque Deus está em nós, em nossas próprias consciências. Mas o religioso que se dá ao gosto dos mentores, por culpa do próprio ego, ou por culpa da praticidade de querer estar em maioria, sabe, tudo é culpa de determinadas qualidades do grupo que tem um ego semelhante. Então, aquele que nasce pretensioso e, quando é enganado, não quer dar o braço a torcer e continua lá, indo de encontro à lógica. Aquele que é prepotente, da mesma forma do pretensioso, não quer de forma alguma parecer menor, não dá o braço a torcer. Aquele que é muito curioso, fugindo lá da religião, se dá aos riscos, aos vícios, às condutas que não prestam atenção no futuro, às condutas que são levadas pela festividade, quando de fato tudo tem que ter regra, né? Os tarados, que recebem uma personalidade muito dada às necessidades da carne, se coloca em risco permanente, porque no passado uma injeção resolvia qualquer doença sexualmente transmitida e hoje em dia mata um monte de coisa. Os melancólicos, os depressivos, os manipuladores, todos esses são levados às suas manias do ego. É um tipo de tentação. Os materialistas
quando se junta com tanto de psicopatia, meu Deus, mais tentação. A tentação está no ego. Todo mundo fala que a tentação aí cobra daquele que traiu sexualmente o casal, ou coisa. Não, a tentação é geral, a tentação está no ego. Então, você entendendo o seu ego, você vê as dificuldades que você está sendo levado a tropeçar. Já fiz mapa para praticamente todos vocês que estão me ouvindo. Vai lá no texto, veja aonde a tentação pode alcançar vocês. Para quê? Para rir da tentação. Como que você subjuga o ego? Ridicularizando ele. Então, a tentação está batendo na porta por culpa dos gostos do seu ego, você ri dele. Rindo, você ridiculariza ele. Rindo, você leva na flauta, leva mais leve. Leva lembrando que você tem que subjugar o ego, fazer com que ele pare de se repetir, com que ele perca a força em se repetir. Então, o tentador, que a Bíblia chamou do Satanás, deu título de nobreza, o príncipe das trevas. Olha, a negatividade existe? Existe. Tanto existe que no Pai Nosso é dito lá em me livre do mal. Mas o mal está em você se deixar levar por culpa do seu próprio ego a correr riscos que vão te jogar para o umbral e vai demorar mais tempo. Do lado de lá, na quarta dimensão, o tempo é diferente, mas o tempo daquele que tem que sofrer para esperar a oportunidade de pedir perdão e ser agraciado, porque assim foi visto por quem nos comanda, que foi de verdade, demora demais. Eu passo vídeos e vídeos e vídeos falando, se alerte contra o seu ego. Por quê? Porque pós-morte ele continua vivo. A vida de verdade só morre quando esse ego que foi dado como karma tem fim e não acaba na morte. Acaba quando você é recolhido, passa pelo hospital lá das colônias e aí então recomeça uma nova existência. A vida da alma é eterna. O quanto demora, pouco importa para aqueles que nos comandam. Porque enquanto você não aprende a vencer o karma, a vida não acaba. Então, quem é o karma? Teu ego. O que você tem que fazer? Não se deixar tentar pelas vontades de quem? Do teu ego. É teu? Não, do corpo onde você vive. Então, o tentador, a cobra do Jardim do Éden, o cara lá do deserto que Jesus falou, não devo desrespeitar a justiça do Senhor teu Deus. Quem criou? Vai reclamar com quem? A vida é você contra você mesmo. A vida é você tendo que acordar que o ego é o seu tentador. Por quê? Porque Deus, através da sua consciência, pós-morte, te leva para o umbral, porque você não conseguiu vencer o karma. Tenha medo do tentador. O nego fala que tem que ter medo de Deus.
temor a Deus. Ai, Deus não presta, tem que ter temor a Deus. Não, você tem que temer ao tentador, que é o teu ego. Por quê? Porque a estadia no umbral é mais difícil ou mais leve de acordo com a vida que você viveu, indo contra o seu ego, indo contra o seu tentador. Ok? Então, não vou me repetir. Procure o mapa de vocês, o texto que eu dei para vocês. Se você está vendo esse vídeo e eu não fiz, entre em contato comigo nos comentários, dê sua data, a hora e cidade de Natal. Faço o texto de graça. Estou aqui para servir vocês. E veja lá, então, aonde que está o pedregulho que vocês vão tropeçar. Está lá, no texto. Ok? Gostou, dá o like, não gostou, joga pedra. Aquela história de sempre. Comente, faz o que quiser. Abraço.